Ok. Boa noite, colegas oftalmologistas e administradores. Estamos mais uma vez aqui com o Web Meet da SBAL, e essa noite nós temos aí o prazer de receber o Edil Vidal de Souza, que é bastante conhecido, um grande colaborador da SBAL. Ele é atualmente o superintendente do Banco de Olhos de Sorocaba e do Hospital Oftalmológico de Sorocaba. E hoje ele vai falar conosco sobre planejamento estratégico e governança corporativa, já que ele lida com uma instituição há 28 anos, e essa instituição se tornou hoje o melhor e o maior banco de olhos do Brasil, o que tem nos ajudado em muito, e eles conseguem, através do seu planejamento estratégico, crescer nessa crise. Edil, é com você, por favor, divida a sua experiência com todos nós. Muito obrigado por ter aceitado aí o convite da SBAL, tá bem? Obrigado, doutor Paulo, eu que agradeço aí o convite, é um prazer estar aqui, né, através da Web Meeting da SBAL aí, trocando uma ideia com vocês aí sobre planejamento estratégico e governança corporativa. Eu acho que eu tenho vários exemplos, né, sobre essa questão da evolução que nós estamos passando, né? Antigamente se via as pessoas abordavam a gente para perguntar sobre fundações. Como é que eu crio uma fundação porque eu quero melhorar o meu negócio, porque eu tenho um empreendimento que cresceu muito e agora eu tenho uma preocupação em formar novas pessoas, eu tenho preocupações de atualizar a tecnologia, e aí ele enxergava a fundação como um caminho para isso, né? Só que tudo evolui, então hoje não é fácil você montar uma estrutura de fundação, o governo não tem interesse de isentar em nada, então isso foi o passado. Aí nós tivemos uma onda recente que veio com as certificações de sistemas de qualidade dentro da nossa área, aí, vamos dizer assim, indexado pela ONA, né, que é uma certificação voltada para a área de saúde, que vem falar aí de um modelo de sistema de gestão, onde você trabalha a segurança, onde você trabalha processo, onde você trabalha resultados, tudo isso trazendo um conceito de desenvolvimento de pessoas e de planejamento estratégico. Então, a gente começa a falar um pouquinho de uma estruturação de um negócio. Mas, voltando um pouquinho nesses exemplos que eu coloquei, então, o que comum a gente vê? Muitas pessoas que lá no passado, empreendedores, que conseguiram montar um negócio, porque aproveitaram uma oportunidade no momento, uma oportunidade de mercado, construíram uma clínica que cresceu ao longo do tempo, foi estruturando isso de forma tecnológica, agregando tecnologia, e aí você vê que aquilo foi pegando um formato muito grande, virou uma grande referência, e aí chega uma hora que essa pessoa que começou tudo isso daí, ela começa a ter dificuldade. Por quê? Porque nesse modelo empreendedor, ele centraliza as suas decisões. E tem uma vantagem em tudo isso? Tem, porque ele não precisa de ninguém para tomar decisão. Se ele acertar e errar, ele se vira e vai tocando o seu negócio. Mas com o passar do tempo, quando ele consegue alcançar um aumento no seu market share, na sua participação de mercado, ele começa a ter dificuldade para controlar tudo isso daí. Então, isso a gente vê hoje, é muito comum a gente vê isso em grandes instituições que foram criadas e que essas pessoas que estavam lá à frente desse negócio, como um empreendedor e como um médico, não tem como dar continuidade, não tem mais fôlego para dar continuidade, né? E até pensando nessa questão da fundação, eu preciso de investimento, eu preciso, de alguma forma, trazer mais recurso ou melhorar o desempenho financeiro da instituição para poder crescer e dar continuidade no meu negócio. Sem falar também, né, que é muito comum a gente ver profissionais médicos que criaram tudo isso daí, e que muitas vezes eles têm filhos médicos, mas que esses filhos médicos, ou eles vão ser bons médicos, ou eles vão ser bons gestores. Porque você conseguir ter um filho médico e gestor, vai ser difícil para dar sequência no seu negócio, né? Se você conseguiu fazer isso, vai ser difícil você conseguir outra pessoa que faça da mesma forma que você faz. Então, passar desse modelo empreendedor para um modelo empresarial é um grande desafio. E a gente não consegue fazer isso se a gente não se desprender desse mundo centralizado que se cria quando se cria essas estruturas dessa forma, né? Quando se centraliza todas essas decisões
E aí, chega a um ponto em que você tem a oportunidade no mercado de crescer mais, de fazer fusões, ou até de participar de um fundo de investimento, e aí você não tem uma estrutura para isso, você não tem um entendimento para isso daí. Né? Então, aí vem essa palavra governança, que hoje, se a gente pegar esses modelos aí, o modelo de fundo de investimento nada mais é que o modelo de governança, onde existe ali o papel dos proprietários, sócios, que têm as suas participações, onde existe uma estrutura de governança que vai trazer conselhos administrativos ou deliberativos, que vai se reunir com essas assembleias, né, para avaliar os resultados da instituição. Resultados esses que vêm do quê? Vêm de um planejamento estratégico. Então, esse modelo, parece que não, mas já se tornou um modelo comum nas nossas áreas, né? Ou em função dessa onda agora do fundo de investimento que está no mercado, ou por crescimento, ou por sucessão. Então, são várias situações que nos trazem uma situação de querer entender melhor, né, como estar preparado para isso. Governança é conhecido hoje como um buzzword, ou seja, uma palavra de força. Ou seja, se você quer dar valor, se você quer agregar valor a algo, você vai falar, olha, eu tenho uma governança, eu trabalho com conselheiros, nós temos assembleia, nós tomamos decisão. Então, essas empresas no passado, quando cresceram e começaram a trazer essa estrutura de governança, eles começaram a ter melhores resultados, e isso virou uma onda, e isso vem crescendo, e tem muito mercado. Então, hoje, muitas estruturas já podem se preparar para esse mundo de governança. Nós temos que mudar esse papel empreendedor para um papel empresarial. Né? Porque a governança nada mais é que o governo das organizações. Então, passa-se a ter uma visão da propriedade separado do modelo de gestão. Então, essa é a diferença. Eu vou aqui resumir um pouquinho isso que eu falei, aqui numa apresentação, onde nós temos aqui essa figura de uma governança das organizações. Então, vocês reparem que essa pirâmide invertida da propriedade representa o quê? Representa os seus sócios. Você vê aí na base dessa pirâmide todos os sócios, né? São vários os sócios, não importa a participação desse sócio, o que ele quer é um resultado em cima daquilo que ele investiu. Esses sócios eles participam de uma assembleia, então eles têm que ter um comportamento de participação, né? Pense você num prédio onde você tem uma reunião de se você é dono e não participa, como é que você vai garantir o seu bem? Então, é essa a ideia, né, de criar essas estruturas de assembleia, e aí, através de um conselho de administração, ou um conselho deliberativo, ou um conselho, ou ambos os conselhos, você vai conseguir avaliar esses resultados que são apresentados através de uma estrutura de gestão. Então, você tem uma pirâmide invertida, que representa aí a estrutura de governança, e aí você tem uma estrutura de gestão, onde você tem aí um presidente ou um CEO, que ele é o responsável de fazer essa interface entre a diretoria, as áreas internas, que vão trabalhar um planejamento estratégico, né, e vão apresentar resultados que vão ser alinhados a esse conselho, garantindo, sim, o direito de propriedade, aqueles objetivos de quem criou o negócio, de quem investiu naquele negócio e quer evoluir nesse negócio. É óbvio que essa estrutura de gestão ela é mais complexa. Aqui só estou trazendo dois níveis, né, que é o nível da presidência e o nível das diretorias, mas essa complexidade dessa estrutura depende de instituição para instituição, depende do porte da instituição. Você pode ter 2, 3, 5, 10 conselheiros, depende do nível de complexidade. E quando você começa a trabalhar com o conselheiro, você está trazendo esse conceito empresarial. Essas pessoas que vão fazer o papel nesse conselho, elas têm que ter conhecimento naquilo realmente que você vai trabalhar como estratégico dentro da organização.
Da mesma forma, os gestores que estão dentro dessa estrutura de gestão também são pessoas que têm um conhecimento. E aí começa a ter uma inversão, né, que aquele dono que sabia tudo do negócio, que entendia tudo, ele passa a dividir essas decisões com uma estrutura de gestão. Então, até há uma inversão, né, porque os gestores acabam conhecendo mais o negócio, porque eles estão profissionalizados, eles não são donos, mas eles passam a trabalhar com metas, de forma estruturada com metas, e muitas vezes recompensado pelas metas que foram alcançadas. Né? Então, muda muito essa estrutura existente, né, esse comportamento que existe dentro da organização. Então, resumindo aquela introdução, então você vê, né, a governança nada mais é que o governo das organizações, é a criação desses conselhos, né, que vai trabalhar interagindo com uma estrutura de gestão. E quando a gente fala em estrutura de gestão, a gente já começa a entrar mais nessa questão de um planejamento estratégico. Hoje, quando a gente fala em estratégia, dentro de uma organização, a gente tem essa mania. Tudo que começa a ganhar valor, virar importante, a gente começa a chamar de estratégia. Tudo vira estratégia, né? Mas o planejamento estratégico, para você construir realmente um planejamento estratégico que funcione, você precisa conhecer a instituição. Né? Então, eu trago aqui esse conceito do ciclo de vida, que é muito legal. Então, você veja que ao longo do crescimento da instituição, a gente consegue identificar quais são os fatores realmente que agregaram valor nesse crescimento. Nesse exemplo aqui, que é um exemplo aqui nosso do hospital, lá no começo nós tomamos a decisão de criar uma residência médica, aí depois, em 98, nós trouxemos aí a tecnologia do Exme, aqui nós estamos falando do interior do estado de São Paulo. Em 1998, ter um Exme era um grande diferencial, né? E a percepção de tecnologia na cirurgia degenerativa, eu acho que é a maior de todas, né? Porque a pessoa, quando deixa de usar um óculos e faz uma cirurgia rápida, nossa, é o boca a boca que existe na nossa área. Depois disso, começamos a estruturar aqui os cursos de estágio e fellows, e com isso, aproveitando a oportunidade de mercado, crescemos aí na área de córnea, viramos uma referência nessa área. Em cima disso daí, desenvolvemos a área de retina. Hoje, a minha resposta de retina é uma resposta muito boa. Então, nós começamos a se destacar nessa área de retina também. E depois, nós conseguimos aí ganhar, vamos dizer assim, uma posição de destaque na área de catarata. E você sabe que catarata é o mais comum da nossa área. Mas você veja como a nossa instituição veio crescendo, né? E esse crescimento, vocês podem reparar que a gente traz aqui no meio, como base desse crescimento, desses fatores, os nossos valores. Uma instituição, o BOAS é uma instituição filantrópica, então, como uma instituição filantrópica, ele tem um papel social, então, isso é um valor dentro da instituição. Nós conseguimos aí nos diferenciar com esse trabalho de qualidade, de gestão. Desde 2004, nós trabalhamos sistema de gestões dentro da instituição. Hoje eu tenho ISO, hoje eu tenho uma acreditação, eu tenho 3 ISO dentro da organização e tenho acreditação, e isso sim, a gente trabalha muito essa questão de sistemas de qualidade. A instituição cresceu na área de ensino, a instituição se diferenciou na área de tecnologia, e a instituição é sustentável, ela consegue ainda ter retorno. Ah, mas filantrópico não pode ter lucro. Não pode ter lucro, porque ela não vai distribuir lucro. Mas nada impede, não é crime nenhum, você ter resultado, até porque você tem que reinvestir esse dinheiro, você reinveste isso em tecnologia, isso você reinveste em estruturas. Então, nós temos aí esse resultado que é reinvestido na instituição. Agora, quando você percebe esse alinhamento dos seus valores com os fatores que realmente fizeram com que a sua instituição crescesse, você vai ver que ela está se recriando a todo o momento. Então, a partir do momento que você consegue reinvestir, se diferenciar, desenvolver em cima desses fatores, você está se recriando, né? E aí você veja, de onde vem esse conceito? Esse conceito é a teoria do ciclo da vida. Ele diz o seguinte, que na formação você tem que fazer a coisa certa, e você tem que crescer fazendo a coisa certa, e na maturidade, para você não ter o declínio, você tem que se recriar. Nós, seres humanos, nós vamos morrer.
mas a instituição, ela não precisa morrer. Ela pode ter continuidade. Depende de como ela está estruturada para isso. A instituição, ela pode ser perene. Então, aquilo não é inventado, apenas foi traduzido exatamente esse conceito, essa teoria, a gente trouxe para uma visão dentro da instituição. Dentro dessa linha de pensamento, quando você está criando, entendendo a identidade da instituição, a gente, trabalhando com qualidade, você começa a trabalhar essa questão de missão, visão e valores, como eu já falei para vocês. E o que é essa missão, visão? É uma tradução. É uma tradução para você não perder o foco do que você é e da onde você quer chegar. Então, a missão, o que eu sou, e a visão é para onde eu quero chegar. E isso não é estático, isso é dinâmico, isso muda, né? À medida que a instituição cresce, à medida que o cenário muda, então você vai sempre alinhando a todos que trabalham na instituição com essa missão e com essa visão em busca de alguma coisa. Evoluindo mais esse entendimento, que você vê lá, veio pelo ciclo da vida, veio por essa definição da missão, da visão e dos valores, você pode, né, com a maturidade de gestão, você vai começar a enxergar os pilares, né? Hoje é muito comum falar hoje, né, quais são os pilares da instituição. Então, hoje, a gente tem um entendimento muito claro dos nossos pilares. Então, hoje eu tenho um pilar social, que começou lá atrás com a captação, e que evoluiu, né, com a criação do hospital para o atendimento SUS. Quem é filantrópico hoje é obrigado a atender 60% através do Sistema Único de Saúde. E olha que interessante, né, na evolução desses pilares. Hoje nós temos no Estado de São Paulo um governo chamado IESP, que ninguém quer atender, nenhum médico quer atender. É uma briga, porque ninguém quer atender. Por outro lado, o SUS tem as suas limitações. Hoje a gente trabalha com teto de recursos, né? O SUS paga mal, mas não tem dinheiro para pagar tudo aquilo que a gente quer fazer. Então, por que não trazer também, né, de forma muito estratégica, essa população que acaba ficando desassistida para esse pilar social? E foi isso que nós fizemos. Aqui na instituição, o atendimento do IASP faz parte do nosso pilar social. E mais ainda, né, com essa onda que veio de clínica popular na crise, criamos a nossa própria clínica popular, que a gente também trabalha dentro desse pilar social. Legal, então vocês veem que aí eu tenho um pilar social com a finalidade de atender o máximo de pessoas possível, né? Usando os recursos existentes, ou do SUS, ou do IANSP, ou esse recurso de baixo custo que a população, muitas vezes, pode arcar com ele e ter um acesso a um atendimento. Ah, tá, e daí? E daí, como fazer isso funcionar? Como conseguir atender essa demanda? Também é uma outra luta, que é difícil você hoje manter médico com esse foco. Ele faz no início, porque ele tem interesse ali de operar bastante catarata, ele está precisando, ele vai fazer, mas com o tempo perde-se interesse, até porque ele vai conseguindo evoluir em outros objetivos deles, e aí a instituição perde esse foco. Não. Hoje nós alinhamos o nosso pilar social à área de ensino. Quem atende, por obrigação, o nosso pilar social são os residentes e são os fellows. É eles que atendem essa população social que nós estamos trabalhando hoje. E aí eles vão atender muito bem isso se você tiver aí uma cenourinha, e essa cenourinha é o pilar da tecnologia. Hoje o BOSS está fazendo algo muito, muito diferente nessa área social, nessa área de ensino, agregando tecnologia. Então, hoje eu consigo trazer tecnologia para a área de ensino, então meus residentes têm acesso, quanto melhor a performance dele, quanto mais ele fizer, mais acesso à tecnologia ele vai ter. Então, ele pode ter acesso a todas as tecnologias que o BOSS tem hoje como diferencial. E, óbvio, essa tecnologia que ele vai ter acesso, e nós vamos trabalhar isso, não só a tecnologia, mas o ensino e os objetivos sociais, dentro de um modelo de gestão. E quando isso muito bem estruturado, a gente consegue trazer resultado para a instituição. A instituição, ela consegue ser sustentável. E esse resultado, como eu disse, no nosso modelo, se reinveste nessa estrutura que nós temos. Hoje nós estamos investindo num prédio novo,
com foco nesse atendimento social. Já se fala num desenvolvimento todo estratégico na área de glaucoma, na construção, talvez, de um instituto do glaucoma, e por que não? A gente já identifica hoje isso como uma oportunidade, porque temos demanda, temos profissionais já capacitados e interessados nesse tipo de desenvolvimento, estamos trazendo tecnologia para isso, estamos já buscando recursos estrategicamente dentro daqueles pilares para esse desenvolvimento. Então, isso é assim que a gente começa a construir mais uma linha estratégica dentro daquilo tudo que a gente faz, que nós fazemos hoje. Agora, hoje, quando a gente fala em processo estratégico dentro da nossa instituição, o que é isso? É que as pessoas procuram aqui, as pessoas vêm aqui por causa de consulta, as pessoas vêm aqui por causa de exames, as pessoas vêm aqui por causa de cirurgia, e no nosso caso, por causa da captação também. Então, isso são os processos estratégicos. Mas aquela evolução, aquele entendimento que vem ali do ciclo, que vem ali dos pilares dessa gestão de entendimento do que é a instituição, faz com que a gente tenha um entendimento melhor da instituição. A gente começa a entender, de fato, as nossas linhas estratégicas. Então, hoje nós temos aqui a catarata como o maior volume, nós temos o transplante como uma referência, que somos hoje a nível nacional, nós temos a retina, onde nós temos um tempo de resposta muito bom, e por ser uma área crítica, hoje a gente consegue atender a retina 24 horas por dia, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, e isso a gente percebe, que a gente traz pessoas de todos os lugares do Brasil que precisam desse atendimento de urgência. A refrativa, que eu falei para vocês hoje, a maior percepção de tecnologia que nós temos hoje na nossa área de refrativa é a cirurgia refrativa. E tudo isso representa os maiores faturamentos, tudo isso representa o maior investimento, e tudo isso representa a formação que nós temos hoje dentro dessa área. Então, sistema de qualidade é muito legal, a ONU é muito legal, porque ela traz o quê? Ela traz essa visão de segurança, que é muito importante dentro da área de saúde, ela traz essa base de valores, e ela traz essa busca de resultados, não só resultados sustentáveis, mas resultados assistenciais. E só você consegue isso se você trabalhar pessoas e processos. E estruturando isso muito bem, a instituição, sem dúvida, ela se torna aí sustentável e rentável dentro desse conceito, dentro dessa estrutura. Como eu falei, né, a ONU vem e agregou muito isso para nós, então ela trouxe essa visão estruturada de processo, onde o sistema de certificação ele tem esses 3 níveis, o primeiro é a segurança, depois o processo e o resultado, e eu gosto muito dessa visão estruturada, porque quando você começa a implantar um sistema de qualidade dentro da instituição, você vai começar a desdobrar o que é estratégico para quem faz, para o nível operacional, que é a base do nosso modelo de gestão. Então, eles trabalham ali com seus indicadores, os gerentes têm os seus indicadores, e aí, daí, nós tiramos o que é realmente estratégico, onde a gente pode trazer isso para uma apreciação de um conselho, de uma diretoria, que quer ver o resultado da instituição. Essa estrutura de indicadores, ela é muito importante, porque nós temos uma infinidade de indicadores dentro da organização. É humanamente impossível você querer ver tudo. Então, cada nível vê e avalia os seus indicadores, e aí isso é trabalhado dentro das ferramentas que o sistema nos traz. Da mesma forma, formar pessoas, ter líderes, né? A gente coloca o I aí de um líder ideal, né? O que é o líder ideal? É o que todo mundo quer, mas aqui não tem. E esse líder ideal, quando sai, então, é um desastre, porque você não tem outras pessoas preparadas e formadas para isso daí. Então, ter uma visão estruturada da formação de pessoas dentro do processo é legal, é importante e dá certo. Então, o que eu falo essa visão estruturada? Se você tem na base do seu processo pessoas com conhecimento técnico, com conhecimento de gestão, e você cria essa interação no trabalho deles, dentro do processo, por quê? Eles têm que te entregar resultado. E que resultados são esses? Alinha os resultados aos valores. Então, aí você vai estar falando a mesma linguagem com todo mundo. Isso faz com que você esteja formando sempre profissionais, né? E um desses profissionais, com certeza, vai, no futuro, exercer
esse papel seu de um líder ideal. Um líder que se tornou natural dentro da sua organização, um líder que tem uma base de conhecimento técnico, um líder que tem uma base de conhecimento de gestão. E isso fica contínuo dentro da sua instituição. Bom, a qualidade nos traz aí um planejamento estratégico com os pilares sustentável, segurança e desenvolvimento de pessoas, isso que é preconizado pela ONU, e aí você veja que isso a gente consegue trazer para uma outra ferramenta de planejamento estratégico, que é o Balance Scorecard. Então, eu posso ver isso em perspectiva financeira, clientes, processos, crescimentos e aprendizado. Então, são esse conjunto de ferramentas que você vai trabalhar no planejamento estratégico, existem outras ferramentas, como análise SWOT e tudo mais. Tudo isso para te dar esse caminho e para você conseguir realmente trazer os resultados que garantam os propósitos da instituição, que também mudam. Hoje, o meu propósito é manter a equação, porque o cenário não é favorável ao crescimento. Eu tenho a oportunidade de crescimento na catarata, na retina, na córnea, no glaucoma, em funções de políticas e outras coisas que surgem nessa área. Oportunidade de inovar nessas áreas também. Hoje, o conceito OCT para tudo, né? Diagnóstico ou cirúrgico. Então, a gente vê muitas oportunidades de crescimento nisso daí, pensando sempre naquilo que nós temos de compromisso, que é ajudar ao próximo, garantir esse atendimento social filantrópico que nós fazemos e dando mais acesso. Agora, veja bem, tudo isso é a base da formação dos meus gestores, e esses meus gestores hoje são formados médicos e não médicos, viu? Como a gente fala, eu tenho um gestor médico e tenho um gestor não médico. Eles têm a visão no negócio, me entregam um resultado sustentável e assistencial. E isso eu presto conta hoje com a minha diretoria, que faz esse papel de conselho, onde eu consigo mais recursos para investimento e para os novos empreendimentos da organização. Então, nós estamos nesse caminho de governança, né, com essa base. Então, qualquer organização hoje que pensa em planejamento estratégico, está se preparando para uma estrutura futura de governança, né? Ou até de sucessão, porque começa a ter uma visão realmente daquilo dentro da instituição que é importante de forma empresarial, e não só mais daquela forma empreendedora. Então, essa é mais ou menos aí a ideia, né, desse elemento do planejamento estratégico, uma governança corporativa. Edil, por favor, daí coloque na tela a tua imagem para a gente conversar um pouquinho, já que nós estamos quase no final. Isso, está ótimo aí. Muito obrigado, a princípio foi bastante esclarecedor, mas eu gostaria que você pudesse definir melhor, já que vocês são filantrópicos, e vocês têm o SUS, e vocês têm essas clínicas de atendimento popular. Como é que você consegue fazer essa diferença entre o atendimento popular e o SUS? Que normalmente quem precisa do SUS é que, teoricamente, não tem muitas condições para o atendimento popular. Como é que você consegue colocar uma divisão nesse meio, digamos assim? Então, hoje, dentro do SUS, nós trabalhamos um contrato, uma contratualização. Então, junto com o gestor, nós temos um contrato com metas quantitativas e qualitativas, né? E o que é o compromisso da instituição diante desse atendimento do SUS? São os protocolos. Os protocolos institucionais que garantem a assistência. Então, aqui, por exemplo, um paciente entrou aqui com um descolamento de retina, com menos de 7 dias, ninguém vai olhar se tem recurso, se tem material. Nós vamos atender, porque isso é um compromisso que vai garantir com que esse paciente não perca a sua visão. Então, ninguém olha para esse lado. Agora, por exemplo, catarata, tem limite. Então, nós cumprimos o nosso contrato quantitativo, obviamente, nós temos os nossos indicadores qualitativos, mas, fora isso daí, entra numa espera. E a pessoa vai ter uma espera, e isso vai ser encaminhado. Nós não temos porta aberta para isso, isso é encaminhado pelos pós-saúde, através da nossa Secretaria Estadual de Saúde. Aí, como nós trabalhamos esse outro lado popular, não é o mesmo acesso. Então, você não chega aqui na instituição e fala assim, eu estou na fila do SUS e eu quero pagar um atendimento popular para fazer a minha catarata. Nós estamos trabalhando isso
no ambiente web, através de site e através de aplicativo. Então, você tem a liberdade de escolha. Mas aqui dentro da instituição, se você entrou pelo SUS, você é SUS. Se você entrou no particular, é particular. Agora, se você pedir um acesso pelo aplicativo, pela web, você escolhe, você já é direcionado para aquilo que realmente a gente vai entregar, catarata, anel, né? A gente não vai abrir dentro, não abre dentro desse atendimento popular aquilo que a gente sabe que é crônico. O paciente não vai ter condições de dar continuidade. E com isso a gente consegue migrar muitos pacientes que com pouco recurso, mas que não quer esperar, para esse tipo de atendimento, e abre espaço para mim poder atender no SUS outros pacientes, né, que precisam desse atendimento e não tem nenhum recurso. Então, são portas de entradas diferentes. Tá certo. Olha, Edil, muito obrigado aí, foi bastante esclarecedor, a gente aqui vê o crescimento do Banco de Olhos Sorocaba, principalmente com a sua gestão. Você é uma pessoa que a gente precisa muito no nosso meio, porque você precisa ensinar a gente a crescer de uma forma tão sustentada como você tem feito aí. E eu espero contar com você no Congresso da SBAL, que vamos ter 16 e 19 de maio de 2018, junto com a Brascas em São Paulo. O teu expertise, a tua experiência é muito importante para todos nós. Muito obrigado mais uma vez pela sua disposição em ajudar a SBAL, e eu passo agora a palavra para o Dr. Newton Andrade Júnior, de Fortaleza, que vai dar seguimento aí junto com a Brascas. Muito obrigado, Edil, e boa noite. Obrigado a todos aí, um grande abraço. Obrigado, tchau.